Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cidadania, que é um assunto bem atual, né? Para a situação que nós estamos vivendo. E vamos lá, só me dá um tempinho para eu colocar o slide na tela. Porque esse computador está bem lerdinho. Vamos lá. Cidadania. Vamos, computador, me ajuda. Espera só um pouquinho, por favor. Aí, agora vamos. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. A expressão cidadania frequentemente está associada ao campo do direito, em que existe uma série de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Entre os deveres, destaca-se o voto eleitoral, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos, destaca-se o de ir e vir, bem como o de ter acesso à saúde, à moradia, à alimentação e à educação. O conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isto é, a legalidade de sua permanência em um determinado território. Por exemplo, cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania americana. Só uma observação aqui. Um indivíduo, ele pode ter mais do que uma cidadania, ok? Ele pode nascer aqui no Brasil e ter a sua nacionalidade, né, a sua cidadania brasileira em função do seu nascimento aqui, mas ele pode requerer a cidadania de outro país. Em casos de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, como, por exemplo, os presidiários, que possuem o direito de votar vetado, eles não podem votar, entre outras limitações impostas pela lei penal. Então, o presidiário, por exemplo, quando ele comete um crime e é preso, ele tem a sua cidadania cassada e alguns direitos dele são vetados. Se no campo do direito somos todos cidadãos, na prática isto ocorre? Em outras palavras, sobre o benefício do uso do espaço entre os nossos direitos, somos todos cidadãos? Infelizmente, nem todos. Existem muitos indivíduos que legalmente possuem a cidadania, mas que não dispõem de condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la. Muitos são excluídos socialmente em função das desigualdades geradas pelo sistema capitalista. Para exercer plenamente a cidadania, o Estado precisa assegurar, espera aí que deu um probleminha aqui, a liberdade e o acesso aos direitos individuais. A cidadania plena é comprometida em muitas nações por causa de questões econômicas e políticas, infelizmente. Para que a pessoa se torne um cidadão e esteja em pleno exercício com a sua cidadania, ela precisa ter acesso a direitos civis, políticos e sociais. O direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei contribuem para a formação de uma sociedade e corresponde aos direitos civis. E os direitos políticos referem-se à participação ativa do cidadão no governo, ou seja, o exercício da democracia realizado através de manifestações políticas.
No Brasil, o exemplo disso é o voto, que é obrigatório, mas em outros países esse ato é opcional. Por sua vez, os direitos sociais incluem o direito ao trabalho, ao salário, à saúde, à educação e à moradia. Ambos os direitos individuais estão baseados na justiça social. Dupla cidadania, como eu falei agora há pouco, né, que é possível. As pessoas nascidas em um determinado país podem obter uma dupla cidadania, adquirindo dessa forma os mesmos direitos e deveres do cidadão comum de um outro país. Mas para que isso aconteça, é preciso atender os requisitos impostos pela nação de interesse. Por exemplo, nós somos cidadãos brasileiros, mas se um de nós quiser requerer a cidadania italiana, por exemplo, nós precisamos saber quais são os requisitos que a Itália impõe para que essa cidadania seja deferida, seja autorizada. Então, nós precisamos cumprir os requisitos da nação, do país, aquele que nós estamos requerendo a cidadania. A cidadania brasileira, por exemplo, é algo que pertence às pessoas nascidas em território brasileiro. Para que um estrangeiro adquira essa cidadania, a nossa, né? Que um estrangeiro peça a cidadania brasileira, ele precisa solicitar a sua naturalização, obedecendo às etapas requeridas nesse processo, preenchendo os requisitos que o nosso país impõe. No Brasil, os direitos e deveres de um cidadão estão publicados na Constituição de 1988. Diante da lei, os indivíduos são iguais e têm as mesmas garantias e obrigações, independentemente da raça, origem, sexo, idade, religião, opção sexual, entre outros. A cidadania tem a sua origem na palavra grega civitas, que significa cidade. Em toda a Grécia, assim como Atenas, somente os homens livres e nascidos na cidade podiam ser considerados cidadãos, que era, naquela época, a minoria da população. Desse modo, estrangeiros, escravos, crianças e as mulheres eram excluídos do direito à cidadania. No final do século XVIII, com o surgimento da modernidade e da estruturação do Estado-nação, o termo cidadão passou a designar aqueles que habitavam a cidade. E esse termo permanece até hoje. As pessoas nascidas e que habitam a cidade são consideradas cidadãos. Esse é meu recadinho de hoje, que é um recado bem atual para a situação que nós estamos vivendo. E o que eu quero passar para vocês é: vamos exercer a nossa cidadania, respeitando o próximo, tomando a vacina para nos proteger, para proteger o próximo, para proteger as pessoas ao nosso redor, a nossa família. Vamos continuar exercendo a empatia, né? Que é sentir o que os outros estão sentindo. Por favor, façam a sua parte. Tomem a vacina, protejam-se para a gente sair dessa situação o mais rápido possível, porque ela tem se agravado muito. Peçam aos seus filhos, aos seus netos, aos seus familiares, aos seus vizinhos e conhecidos, que evitem o tumulto, que evitem a aglomeração, que se protejam com máscara, com álcool gel. Isso é cidadania, isso é viver em sociedade, isso é nos proteger, proteger o próximo e ter amor ao próximo e à vida, ok? Um beijo a todos, nos veremos em breve, fiquem com Deus e protejam-se.